E hoje aqui eu queria falar uma mensagem, uma palavra que tá assim, queimando no meu coração. Eu acho que Deus quer falar conosco nessa noite, que é em Êxodo 17, versículo 8 ao 16. O tema da mensagem de hoje é: não ultrapasse propriedade do reino. Sabe quando você passa naquelas propriedades que tem uma faixa da União? Não ultrapasse propriedade federal. Esse dia eu passei num lugar lá em Santa Catarina, ela estava toda, e era tipo uma fazenda, mas ela estava toda fechada. Não ultrapasse propriedade da União. Então ali a gente sabe, se ultrapassar e tentar fazer qualquer coisa, vai ter problema, né? Assim também como tem uma placa de propriedade privada. Mas a gente sabe aí que tem uns movimentos aí que às vezes tentam ultrapassar, né? Mas aqui que eu quero dizer é o seguinte: aquilo que o Senhor tem para nós, irmãos, aquilo que o Senhor colocou na nossa vida e entregou para nós, Ele é dele. Então, tudo que eu ousar ultrapassar o limite que o Senhor estabeleceu, a briga é com Ele. Então eu queria ler com vocês Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão King James. É uma versão muito interessante, que ela tem um linguajar bom, mas você fica à vontade. Mas no telão vai estar passando também. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que, quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e o colocaram debaixo dele, para que se nela se assentasse. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado, e suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro, e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém? Senhor, nessa noite clamamos a Ti, para que as cortinas que por vezes impedem a Tua palavra de entrar no mais profundo em nós, seja tirada, e que a Tua palavra possa nos encontrar e transformar a nossa mente, a nossa estrutura, fortalecer o nosso espírito, para que possamos nos posicionar como vencedores nesse tempo que se chama hoje. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém? Esses dias eu ouvi uma oração de um missionário do século passado. O nome me fugiu, mas o que importa é o conteúdo da oração dele. Toda vez que ele estava sob ameaça, toda vez que ele estava desafiado, eu tinha um grande problema, a oração dele começava assim: Senhor, estão mexendo com a tua propriedade. Então era essa posição dele. Ele entendia que ele era propriedade de Deus.
E toda vez que ele estava diante de um problema, de um desafio, que colocava a vida dele em jogo, é uma causa que ele tem que passar para o dono da propriedade. Se alguém invadir um terreno seu, ninguém vai ligar para o seu vizinho, vai ligar para você, ó, tem gente aqui, você chega e você põe os limites, você chama a polícia, faz o que você pensa que deve ser feito. Mas o fato é que mexer com aquilo que é de Deus, o problema é com Deus. Quantos podem dizer amém? A guerra que nós acabamos de ler nas Escrituras é uma guerra que aconteceu no passado, mas que aponta para batalhas que são vividas de geração em geração. Essa é uma guerra que aconteceu de uma maneira traiçoeira. Os amalequitas invadiram ali Israel quando eles estavam no momento de descanso deles. É aquela ataque covarde, é aquele ataque que a gente é inesperado. Os amalequitas, eles são os descendentes de Esaú. Amaleque era neto de Esaú. E Amaleque herdou o espírito de Esaú. E que espírito é esse? Vamos ler Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Então, qual é o espírito de Esaú? É esse espírito do rancor, do ódio, da raiva, da inveja. Eu não consegui, agora eu me torno vítima, agora porque eu torno vítima, eu vou começar a ter atitude de vilão. Esaú tinha tudo para viver um bom propósito, mas uma decisão errada fez ele mudar de lado. Uma decisão que ele tomou com base nos seus sentimentos fez ele mudar de lado. E a versão da King James mostra muito bem o que aconteceu com ele. Vamos ler o versículo 17 do Hebreus 12, versículo 17. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Porque não achou espaço para o arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente com lágrimas. Não teve espaço para o arrependimento. O espírito de Amaleque é o espírito da maquiagem. Eu te cumprimento sorrindo, mas dentro de mim eu quero te matar. Eu sei que eu estou errado, mas eu não cedo a me humilhar diante daquilo. Esaú chorou. Esaú buscou cuidadosamente, mas não tinha espaço para o arrependimento. E toda vez que a gente não encontra o arrependimento, a gente está ouvindo a voz de Amaleque. A gente está ouvindo a voz do outro lado. E por incrível que pareça, tem gente boa que já mudou de lado. Tem gente que começou muito bem, mas em algum momento mudou de lado. E nós precisamos guerrear contra esse mal. Essa guerra que lemos, ela aconteceu numa geografia chamada Refidim. Esse lugar remete a lugar de descanso. Na nossa jornada, nós precisamos ter pausas para descansar. Isso faz parte da nossa vida. Mas essa região também foi uma região onde Israel viu milagres. O milagre do maná, o maná da cor de nizes. Ali eles viram a mão de Deus agindo, fazendo, operando. Depois de eles receberem todos esses milagres, diz a Bíblia que eles tiveram sede. E eles pediram água para Deus.
Eles reclamam para Moisés: Moisés, estamos com sede, vamos morrer de sede nesse deserto. Então Moisés ora, consulta a Deus, e Deus fala com Moisés: eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés assim fez, à vista de todo o povo. Eles bebem água, saciam sua sede, e agora eles vão descansar em Refidim. Eles estão descansando. Aí o que acontece? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas. Em outras palavras, sem prejudicar o texto, é como se aconteceu assim: olha, e o inimigo veio enquanto Israel estava descansando, relax, sem estresse, e atacou eles pelas costas. Então é mais ou menos isso que aconteceu. E qual que é a primeira reflexão? Não baixe a guarda em Refidim. Não baixe a sua guarda no seu lugar de descanso. O lugar de descanso é o lugar onde a gente está relaxado, está tranquilo. Tem uma frase de Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel da Economia, ele é um israelita, no livro Rápido e Devagar, ele diz assim: quando você se encontra no seu conforto cognitivo, provavelmente está de bom humor, gosta do que vê, acredita no que ouve, confia nas suas intuições, sente que a presente situação é confortável, apresenta maior propensão a ser relativamente casual e superficial nas coisas que pensam. E o que ele conclui? Mas esse estado de relax, ele também faz você ficar mais suscetível a errar, porque você está muito relaxado. Tudo que você ouve está bom, tudo que você vê está bonito. E esse é um problema. Esse é um problema. O problema é quando a gente baixa a guarda. O problema é quando a gente permite o momento do descanso mudar completamente o nosso estado, seja vigilante. O problema não é o lugar do descanso e nem o descanso. O problema é que no lugar do descanso eu vou baixar minha guarda. Vou deixar de ser aquela pessoa vigilante, pronta para agir, que analisa, que verifica. E esse mesmo livro, esse escritor diz o seguinte: mas quando você está tenso, você tem maior probabilidade de se mostrar vigilante e desconfiado. E você vai cometer menos erros. Esse é o nosso papel. Independente se eu estou na guerra ou descansando, eu tenho que fazer o que a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então, está descansando, mas espiritualmente conectado. Está descansando, mas em estado de oração. Está descansando, mas continua dizendo: Senhor, o meu descanso é porque o Senhor está comigo. Estou descansando porque foi o Senhor que me fez chegar aqui. Estou descansando, mas o Senhor me protege de qualquer ataque. Essa é a primeira reflexão. Segunda reflexão desse texto: lute com coragem. Quando Amaleque atacou, lutou contra os israelitas, Moisés fala: olha, Josué, que era o chefe do exército, dos homens de guerra, separe os homens e lute, vai para a guerra. Eu vou orar, eu vou subir ao monte e vou orar. Estou com o cajado de Deus em minhas mãos e vou clamar, e você vai lutar. Então, na hora da guerra, na hora dos problemas, na hora dos desafios, precisa lutar, precisa agir. O testemunho da Aline e do Glauber foi lindo, casou aqui,
Porque se nesses 3 anos e meio eles tivessem só dado o primeiro passo e descansado, os céus vai fazer, Deus vai fazer, eles não iam estar contando o testemunho deles. Os céus dá ordem, alguém tem que executar, você precisa levantar aí, a promessa é para a sua vida, a direção é para a sua vida, não tem que ser eu que tem que caminhar, você tem que levantar aí. O mar está na sua frente ou na minha frente? Se é na sua frente, só tem um jeito, vai, dá o primeiro passo, anda, continua, acredite, batalhe, lute, porque se o Senhor estiver contigo, Ele vai te fazer vencer. Essa é a palavra. Neemias está reconstruindo o muro de Jerusalém, e ele está ali, envolto naquela obra, e os desafios começaram, os opositores se levantaram, os inimigos se armaram, as ameaças começaram. E a palavra de Neemias, quando tudo isso aconteceu, que se encontra ali em Neemias 4, versículo 14, diz assim: e eu olhava, e me levantava e dizia aos nobres, aos governantes e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas e pela sua casa. Se nós não entendermos por quem estamos lutando, ou melhor, o homem que não tem para quem lutar, ele é solitário, ele é sozinho, ele é acabado, ele não é um homem de sucesso. Mas quem tem algo de valor dentro de casa, quem tem algo de valor na sua vida, tem que ser homem de guerra, tem que levantar e falar: aqui não, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus irmãos, pela minha igreja, pelos meus negócios, pela minha saúde, pelo Deus que me chamou, eu vou lutar e eu vou vencer. Amém? Tem que lutar. Enquanto o povo de Israel, ali no tempo de Neemias, estava com as muralhas caídas, eles, curiosamente, eles estavam no lugar de descanso deles. Qual que era o lugar de descanso daquele povo que estava lá em Jerusalém com as muralhas caídas? Eles descansaram no lugar da calamidade. Eles conformaram com aquilo ali, não tem mais jeito, é impossível mudar isso aqui, mas tá bom. Minha casa tinha 3 quartos, agora só tem uma, parede está quebrada, a muralha está quebrada, mas tem um lugar para eu dormir, está tudo certo. O que importa é eu deitar à noite e dormir. E aqui tem uma problemática, porque quando o lugar da minha calamidade torna um lugar confortável para mim, está errado. Assim como o lugar do descanso torna muito confortável e me deixa com a guarda baixa, o lugar da calamidade, quando ele também torna um lugar que eu não estou mais importando, o meu estado está péssimo. É hora de mudar, é hora de fazer. É nessa hora que precisa de uma liderança. É nessa hora que uma casa precisa de um homem para levantar e dar o tom espiritual. Se o homem não está dando, a mulher vai ter que dar. É nessa hora que tem que ter um amigo intercessor, alguém tem que te chacoalhar, porque quando Neemias chega, ele exorta o povo. Isso está errado, gente. Essa é a promessa de Deus, essa é a casa de Deus, esse é o lugar que Deus escolheu para nós. Contextualizando a nossa vida, está satisfeito com o que está vivendo? A migalha te basta, uma porta e 2 caídas basta, meia perna valendo e a outra não basta. Tem hora que a gente precisa nos chacoalhar. Quando Neemias exorta o povo, Glauber, até ali não tinha inimigo, Alain. Até ali ninguém importava, porque inimigo não levanta com moribundo. O cara que está ali na rua perdido ali, o inimigo dele é o amigo da cachaça dele do lado. Não tem problema ali. Pode dormir ali debaixo da ponte, só se ele for um cara que tem passagem. Alguém vai lá e pode fazer um mal para ele. Agora, o dia que Neemias põe a mão na massa e começa a reerguer o sonho, começa a refazer a muralha, começa a mostrar que está vivo, o inimigo aparece. Porque o inimigo da nossa alma,
Ele não quer ver a gente 100% aniquilado. Ele quer ver a gente conformado. Tá bom desse jeito. Arrastando. Escanteado. Sem viver o propósito de Deus. Sem viver o sonho completo. Mas quando os Neemias se levantam, o inimigo vem. Mas só tem uma coisa. Quando vem, a ordem é essa. Lembrem quem vocês são. Lembrem quem te chamou para essa hora. Lembra qual é a palavra de direção que Deus tem te dado. E lembra que quem te chamou é um Deus grande e terrível. Homem, mulher, levanta e lute por sua casa, por seus filhos, por suas filhas, por seu irmão. Porque aquele que te chamou, ele é general dos generais. Essa é a palavra. Terceira reflexão. Nessa guerra, nós precisamos atuar em 3 frentes: súplica, ação e intercessão. Repita comigo: súplica, ação e intercessão. Moisés, ele chamou Josué, pede para ele escolher os homens de guerra, pede para ele ir para a luta. Ele vai para o cume do monte orar. Ele vai suplicar. Quem deu o tom da guerra foi Moisés. Quem deu um tom espiritual. Olha, vai para a guerra, vai lutar com os homens, estou orando. Arão e Hur vêm, acompanham Moisés para interceder, estão ali. Essas posições espirituais e humanas faz parte de nós. Tem momento que nós temos que assumir posição de Moisés. Tem momento que a gente tem que dar o tom espiritual. Eu vou orar. Eu vou para o meu quarto de guerra. Eu vou entrar num propósito. Não vamos tomar decisão agora. Eu vou orar e Deus vai nos responder. Vai mostrar a direção. Tem hora que Deus já deu a direção. Falar, agora eu vou sair de casa e eu vou lutar. Eu vou fazer. Eu vou assinar o contrato. Eu vou dar o passo da fé. Porque eu sei que eu não posso terceirizar isso para Deus. Tem hora que a gente está orando por alguém, intercedendo para a guerra de alguém. Essas posições, elas fazem parte de nós. Aí o que começou a acontecer? O povo começou a guerra. Moisés orando, Josué brigando com seus homens. Arão e Hur estavam ali fortalecendo. Mas o problema é que tem momentos na vida que as pessoas querem terceirizar para Deus. Ora, Deus já deu a palavra, já deu a direção e não dá o passo. Gente, tem coisa que Deus não vai fazer. Tem coisa que nós vamos ter que fazer. Eu tenho aprendido nessa jornada da vida que quando Deus dá a direção e Ele te fala, ó filho, aqui é a direção, aqui é seu caminho. Ele não mostra tudo o caminho. É assim, impressionante, tá? Não sei se para você tem um download melhor. Mas quando eu baixo o mapa, o GPS, ele vem faltando as coisas. Tá, Deus, eu vou ali, tá. E depois ali? Eu não estou vendo nada. Eu não estou enxergando agora para onde eu vou. Só que eu tenho aprendido que é o seguinte, Deus mostra o final. Deus mostra você no final. Se Deus mostrar você no final é porque Ele é onisciente, Ele já está lá. Ele já está lá festejando. Você vai chegar lá, homem. Você vai chegar lá, mulher. Qual que é a nossa posição agora? Ter fé no guia. Ter fé em quem falou. Continuar caminhando. Continuar avançando. Tem hora, irmão, que não é orar mais. Tem hora que tem que andar. Vou repetir, porque talvez vai servir para alguém. Tem hora que não é orar mais. Tem hora que agora você tem que andar. Tem que caminhar. Porque se aquele lá de cima, que é o Todo-Poderoso, falou, está falado. Não vão ser as circunstâncias que vão mudar os decretos de Deus. Portanto, levanta e anda e vai, que o milagre vai acontecer. Moisés vivia isso. Ele está diante do Mar Vermelho, mar fechado na frente, Faraó e um exército atrás, o povo clamando e reclamando.
Aí ele cai na pilha do povo. Ele era inteligente, ele tinha contato com Deus. Ele caiu na pilha do povo. Deus já tinha falado: olha, vou libertar vocês do Egito, vou te mandar vocês para uma terra que manda leite e mel. Está falado. Aí agora ele vai orar. No frente ao mar. Falei: agora, Deus. A ordem de Deus, ela serve para mim e para você do mesmo jeito. Se você tem uma palavra que vai apontando e tem um mar, o mar significa os desafios, o mar significa os obstáculos, o mar significa os levantes, o mar significa a placa de impossível, que você não passa mais. Mas não foi ali que Deus me prometeu, foi lá. A ordem é essa. O Senhor disse a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que avancem, mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, presta atenção, e divide-o. Quem está dividindo o mar aqui? E divide-o. Moisés. Não foi Deus não, aqui Deus está falando assim: Moisés, vai lá e faz o serviço, homem de Deus. Levanta o cajado. Eu vou repetir para você. Se você quiser, Thalita, colocar aí para nós da King James, Êxodo 14, 15, versículo 16, 14, 16. Mas tu, versículo 16, isso. Mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Lê essa parte comigo, 1, 2, 3. Mas tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Agora vem aqui, ó. E os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. Amém? Deixa eu falar para você, profeticamente. Levanta a sua mão. Você vai apontar agora para o seu problema, para o seu mar. E você vai falar: está dividido, está destruído. Porque eu e minha casa passaremos nesse caminho sem nenhum colateral. Eu e minha casa chegaremos lá celebrando a vitória. Não vai faltar nenhum, não vai faltar parte. Shalom, tudo completo, sem nada faltando, tudo inteiro, sem nada quebrado. Porque aquele que me prometeu é fiel. Aplauda Jesus. Aleluia. Irmãos, vou acelerando para me aterrissar jazinho. Olha aqui, Josué está lutando. E a luta, ela demorou muitas horas. Muitas horas. Essa luta não foi uma hora, uma lutinha de uma hora, não. Foi luta talvez de um dia. Quem cansou na luta? Moisés. Não foi Josué. A Bíblia não está falando que Josué cansou na luta. A Bíblia está falando que Moisés cansou. Samuel Zemer, um missionário nos países islâmicos, ele costumava chamar a oração de academia de ginástica da alma. Orar cansa. Orar cansa, irmão. Você começa a entrar no quarto de guerra, Pedrão, para orar, para começar a batalhar. Se você entrar na posição de guerra mesmo, começar a expulsar e bater o pé e profetizar, você sai molhado, você sai cansado daquela batalha. Mas é melhor, irmão, ter ânimo na oração sem palavras do que ter palavras sem ânimo. Quando a gente levanta para orar, você tem que levantar com ânimo, com fé. A oração de fé levantará o enfermo. Orar com toda força, com todo nosso ânimo, vai custar muito de nós. Perseverar em oração vai custar muito de nós. Mas só tem uma coisa: quem ora com sinceridade é ricamente recompensado. A oração nossa, ela é recompensada. Quando Moisés cansou, as mãos dele pesou. Porque é o seguinte, irmão: ficar com a mão levantada, você suporta até um determinado momento. Daqui um pouco isso aqui vai pesando. Independente de você ter peso aqui, você não consegue. Você põe para baixo sua mão. Se a gente fizesse uma disputa aqui agora, quem consegue ficar mais, tem gente que fica pouquinho.
Quando cansa, entra os amigos intercessores, Arão e Hur. Nessa hora, Arão e Hur chegam, eles dão um jeito, eles pegam uma pedra, coloca para Moisés sentar. Amigo é para essas coisas. Se a gente não tiver esse tipo de amigo na nossa vida, irmão, a gente cai. Tem que ter os amigos intercessores. Tem que ter aquele amigo que chega assim e fala: você está cansado? Vem cá, senta aqui comigo. Vem cá, você pode, você consegue, rapaz. O que é isso? Para que você está com medo disso? O amigo pode não ter condição de bancar a sua conta. Mas se ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ele tem uma palavra que vai bancar seus dias. Só não traz o amigo que não tem o ânimo, que não tem a palavra, que vai sentar com você e falar: se eu te contar meu problema, vamos chorar nós dois juntos aqui. Esse tipo de amigo, irmão, esse aí dispensa ele. Agora o amigo que senta com você, quando ele percebe o seu cansaço, e ele fala: eu estou vendo o seu cansaço, mas aqui está a pedra, ó, senta aqui. Senta com um amigo que eu estou orando por você. Essa guerra vai passar, esse problema vai passar, você vai vencer essa prova, porque o Deus que você serve é um Deus poderoso. Então levanta e anda. Amigo intercessor. Arão e Hur põem a pedra, ele senta. Aí, só que quando a mão cansa, Amaleque prevalece. Sabe por quê? Tem guerra que, embora eu vou ter que agir, a vitória vai vir do Senhor. Então eu tenho que estar em posição de devoção, posição de adoração, posição de gratidão, confiando que Deus está fazendo por mim. Estou lutando, estou fazendo, mas estou confiando nele, não estou confiando nos meus meios. Aí Arão e Hur seguram as mãos de Moisés, um de cada lado, e quando ele segura, suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Irmãos, quando você cansar na sua batalha, lembra que você tem pessoas que estão orando por você. A oração nossa, irmão, ela não pode ser só para o nosso núcleo. A gente tem que colocar pessoas na nossa oração. Imagina aqui se eu estou orando por você e você está orando por mim. Está tudo certo. Imagina se todos nós lembrarmos aqui de uns 10, 15 na nossa semana, estivermos orando pelos outros. Está tudo certo. Essa oração é importante. Eu orava para o Glauber e para a Aline, não orava com essa clareza de direção, mas sempre orava: Senhor, faz o que o Senhor prometeu para os seus filhos, levanta ele, ajuda eles. É essa oração que foi a... Não, mas é mais uma oração que está chegando lá na caixa do céu. Então nós vamos orar um pelos outros, precisamos guerrear as guerras uns dos outros. Se Arão e Hur não estão ali, talvez eles poderiam perecer e não ter vencido aquela guerra. Esposo, interceda por sua esposa. Cadê os homens aqui? Os casados. Nossa esposa, a minha esposa, a sua esposa é a nossa prioridade. Temos que orar por elas. Esposas, pelos esposos. Pais, mães, interceda pelos filhos. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz, irmão. Elias era homem comum, como nós, mas ele orou. E por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Ele voltou a orar, e a chuva voltou a fazer. Você entende, irmão, o poder da oração? Levanta a tua mão, estende sobre o mar e divide-o. Levanta a tua mão e profetiza sobre esse problema, está resolvido. E eu já vou aterrissando, irmão. E qual que foi o resultado? E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio de espada. Talvez o que nos fará vencer definitivamente Amaleque vai ser as intercessões uns dos outros, irmãos. Quarta reflexão e última. Essa guerra não pode ter acordo. Essa guerra, repita comigo, essa guerra não pode ter acordo. O espírito de Amaleque, ele não está disposto a negociar. Ele não está disposto a fazer um acordo com você. Você me dá um, eu te dou outro. Não existe isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Pronto. Então essa guerra, você não pode acordar nada. Você tem que lutar e vencer até o fim.
Esses dias eu estava lendo um documentário da guerra nazista, quando chegou no Reino Unido. O Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido, não era o mais indicado, mas era um homem que tinha coragem. E tem uma frase dele que é marcada. Ele diz assim: nunca desista. Nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista. Nunca se renda à força. Nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Foi ele o que teve a decisão de lutar contra Hitler e vencer, parar aquela guerra naquele momento. Mas nós temos que ter coragem. O inimigo pode aparentar ser maior, pode aparentar ser muito mais poderoso, pode aparentar que vai nos vencer, mas só aparenta, porque se ele conhecer a face do leão da tribo de Judá, ele não vai suportar o seu rugido. E este leão é o meu Deus, é o meu Pai, ele está comigo. E se ultrapassar, propriedade exclusiva de Deus, mexeu com Deus. Aí eu preciso falar isso aqui só para contextualizar a mensagem final. Algumas guerras que Amaleque fez contra Israel, e eu concluo nessas. Uma foi contra Saul. Saul teve tudo para marcar a história dele. Quando Amaleque vai guerrear contra Saul, Israel, Samuel, o profeta, chega para Saul e fala: Saul, Deus te ungiu rei, te deu o poder, e assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho quando ele subia do Egito. Deus está falando sobre essa guerra que nós lemos lá de Moisés. Agora vai, fere Amaleque, destrói por completo tudo que ele tem, e não poupa nada, mas mata homem, mulher, crianças que mama, boi, ovelha, camelo e jumento. A ordem é essa. Por que a ordem é essa? Porque Samuel sabe do decreto: farei guerra contra Amaleque de geração em geração, vou eliminar a história dele debaixo dos céus. Então elimina tudo. Saul guerreou, só que ele muda os termos de Deus, e ele poupa o melhor. Quando ele poupa o melhor, Samuel chega. Samuel vê aquilo, Saul vem feliz, cumpriu o que Deus falou. Samuel fala: mas eu estou ouvindo barulho de boi. O que é isso? Não, isso aí é só para o sacrifício, é os melhorzinhos que a gente separou. Aí falou: só foi boi? Não, nós também separamos o rei Agag nós não matamos não, ele está aí. Aí Samuel falou assim: ô meu amigo, você rasgou seu reino hoje. Você fez acordo com quem não tinha fazer acordo. Deus não falou que era tudo, era tudo. Cadê o rei? Aí Samuel foi. Eu imagino, Alex, que Samuel já era mais idoso, e ele devia ter aquela feição boazinha. A Bíblia diz que quando Agag viu Samuel chegando, falou assim: tá tranquilo aqui, vai me perdoar. Que olha esse senhor aqui, esse bonzinho aqui. Samuel chega: Agag, me dá a espada. E lá elimina ele. Sabe por quê? Porque não tem trato com o inimigo. Com o inimigo das nossas almas não tem acordo. Nós precisamos eliminar tudo que vem do inimigo. Não tem espaço para negociar nessa guerra. Precisamos levantar e fazer o que manda a palavra. Se Deus falou que vai fazer guerra contra Amaleque de geração em geração e vai findá-los debaixo do sol, tudo que vem desse espírito do mal, nós devemos eliminar, porque quem falou é o Todo-Poderoso Deus. Aí, Davi, por outro lado, quando ele estava na fronteira do cumprimento da promessa dele, daqui uns dias ele vai se tornar rei. Ele vivia em Ziclague, uma cidade emprestada dos filisteus. Davi tinha um acordo com os filisteus para morar em Ziclague, durante o período que ele não tinha o GPS muito calibrado, estava no limbo. O que vai acontecer? Está no caminho de Deus. Davi sai dessa terra com seus homens de guerra para ajudar o rei dos filisteus num combate. Um combate que ele não poderia lutar, porque era contra Israel.
Quando Davi sai, Amaleque ataca. Porque esse espírito, ele é maldoso. Ataca pelas costas, ataca no lugar de descanso, ataca quando está desprotegido. Ele foi lá, atacou, colocou fogo na cidade, levou todas as mulheres e crianças e tudo que eles possuíam. Davi volta para Ziclag com seus homens, e quando eles chegam, de longe eles já vê a fumaça, e vê que está tudo queimado. Quando ele vê que está tudo queimado e eles entram, certamente começaram a chamar suas mulheres, seus filhos, não tem ninguém. Aqueles homens desesperam, e a Bíblia diz que eles choraram amargamente, até perder a força. Abra um parênteses, na hora das lutas, das guerras, quando somos atacados e algo nos fere, irmãos, chorar é legítimo. Quando não dá certo, quando não aconteceu, quando somos frustrados, chorar é legítimo. Só não é legítimo terminar aquela brincadeira chorando. Porque se a gente ficar só chorando, só lamentando, só reclamando, o pânico vai tomar nossa cabeça, o medo vai tomar conta de nós e a gente não vai agir mais. Aí a Bíblia vai dizer que Davi recobrou o ânimo no Senhor. Na hora da luta, tá doendo aí, tá difícil, foi ferido, irmão, chorou. Basta agora, agora é hora de recobrar o ânimo no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Davi recobrou o ânimo, os homens queriam apedrejar ele, porque levaram suas mulheres, seus filhos. Aí Davi foi consultar o Senhor. Aí Davi consulta o Senhor, pergunta ao Senhor se ele deveria ir, se ele deveria buscar as suas mulheres, seus filhos, e a palavra do Senhor foi essa. Davi respondeu o Senhor: persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Foi Deus que te deu? A promessa é de Deus? Você tem convicção que a direção é de Deus? Então persegue, que você vai recuperar tudo em nome de Jesus. Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Davi foi atrás daqueles homens. Eles estavam 3 dias à frente deles. No caminho 200 cansam. Davi põe eles para vigiar as malas. Os 400 vão para a guerra. Eles vencem tudo. Samuel capítulo 30, versículo 18 e 19 diz assim: e Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas, e não houve nada que lhe faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojos, nem coisa alguma que deles havia levado. Davi recuperou tudo. E aí o Salmo 18, irmão, é um salmo que é desse tempo. Davi fala assim: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas e treina minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho, para que não se torcesse os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Irmão, só para quando for destruído, só para quando o espírito de Amaleque for vencido, só para quando a vitória estiver completa, só para quando já não tiver mais nenhum e nada do outro lado do território, porque a propriedade é de Deus. O Senhor lutará por vós. Amém? Vamos ficar de pé comigo, vamos terminar agora.
Aleluia. Como que essa história termina? E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Jeová Nissi, Yahvé Nissi, significa o Senhor é minha bandeira. Só tem bandeira, gente, uma nação. Uma nação tem uma bandeira. E a bandeira significa que aquilo ali é uma nação, que tem ali um governo, que tem ali leis, que tem regras. E uma nação ela é soberana. Não pode entrar de qualquer jeito, tem que ter razão para invadir. O que é que isso tem a ver comigo, com você? Se nós estamos em Cristo Jesus, Jeová Nissi é o nosso Deus. Tem uma bandeira na nossa vida, está marcado, está escolhido. Mas não é porque eu sou bom demais, é porque Jesus pagou um preço em meu lugar. E Jesus morreu e ressuscitou, e eu aceitei esse Jesus, confiei no sacrifício da cruz. Agora a minha vida é marcada. Na minha vida o sangue de Cristo está passado. O destruidor pode até se levantar, mas se a minha casa é propriedade de Deus, ele tem que tomar cuidado, porque se ele atravessar a linha errada, Jeová Nissi vai pelejar contra ele. Amém? Deus, meu irmão, ele é poderoso, ele é o seu protetor, ele é seu guarda. Mas nós não podemos deixar que o inimigo tenha parte em nós. Hoje eu quero orar com você da seguinte questão: tudo que Deus te confiou, que vem de Deus, quando está sob ameaça, você tem Deus como seu aliado. A sua casa não está em negociação, o seu casamento não está em negociação, os seus filhos não estão em negociação, os seus negócios que Deus te confiou não estão em negociação, o seu ministério não está em negociação, a sua igreja não está em negociação. Então hoje aqui eu quero me juntar com Moisés, eu quero me juntar com Josué, e eu quero me juntar com Arão e Ur, para que a gente possa vencer essas batalhas, para que a gente possa vencer todo espírito do mal que tenta lutar contra nós, porque nada vai ficar do outro lado. Nós precisamos orar, clamar e acreditar que o Senhor lutará por nós. Quando eu fiquei sabendo do Glauber e da Aline, a primeira pergunta que eu falei assim: mas eles não ficou um tempo lá, voltou, então tinha um empecilho, não é? Tinha alguns empecilhos. Mas quando Deus fala, não tem Estados Unidos, não tem Rússia, não tem China, não tem homens poderosos da terra que vai dar o último tom. O último tom virá do Senhor, Jeová Nissi, porque Ele é a nossa bandeira. Então, rapidamente, se essa palavra é para você, eu quero te convidar aqui à frente, que nós vamos pelejar essa guerra hoje. Eu estou fazendo papel de Arão e Ur aqui, e eu quero pelejar com você. Pessoas que precisam vencer todo obstáculo, tudo que é Amaleque, tudo que está roubando, tudo que está destruindo, tudo que está te impedindo de viver em descanso no seu lugar de descanso. Amém? Quero orar com vocês. Aleluia. Vai cantando, vai cantando. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da
tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Segura aí, ó, nós vamos orar. Nosso pastor está fazendo o papel de Moisés. Cadê, por favor, um Arão e um Ura aqui para subir e segurar a mão dos pastores profeticamente? Cadê mais um? Vem cá, Isaías, vem cá. Vem cá, Arão e Ur. Vamos segurar aqui. Segura a mão de Moisés. Eu sei que tem mais Arão e Ur aqui, mas isso é profético. Eu vou começar a oração e vou tirar o microfone, porque a ordem de Deus a Moisés foi: levanta a tua mão sobre o mar e divide-o. Então a ordem para nós que estamos aqui é: levanta a tua mão para aquilo que é o seu inimigo, para aquilo que é seu desafio, seu problema, e resolva-o, porque amanhã, essa hora, você vai estar celebrando a sua vitória. Quem receba diz amém. Enquanto isso, Arão, Ur, Moisés está orando, e o som do piano tocando. Deus poderoso, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é bom. Nós entramos nessa peleja nessa hora. São algumas guerras que estão sendo travadas neste lugar, mas o Senhor é Deus, Criador dos céus, da terra e mar. Revista cada homem, cada mulher, cada família com o teu poder. Dê autoridade para eles no Espírito nessa hora, para que eles levantem a mão e dividam este problema, resolvam esse problema, resolvam essa questão, e o teu nome seja glorificado, porque nada do que é nosso ficará no território do inimigo. Nem nosso nome, nem nossa história, nem nossas finanças, nem nossa família, nada ficará do lado de lá. Senhor, que o Senhor traga soluções para os problemas, ó Pai, das nossas almas. Resolva questões nos tribunais em nosso favor. Senhor, a nossa parte faremos, mas quem tem o poder de dar o decreto de vitória é Jeová Nissi. Senhor, dê o tom nesta guerra, e mostra-te grande, e mostra-te poderoso, e mostra-te fiel em meio do teu povo, na vida do teu povo, Senhor. É a nossa oração que fazemos, e a fazemos no nome de Yahvé, Jesus, Jesus, quem tudo pode e tudo faz.